Olá pessoal, eu sou Marcos David, mais conhecido como Marcos Keitaro no Facebook, e hoje eu vou estar aqui com vocês adiantando um pouquinho da próxima etapa da nossa oficina de mangá, que ainda não tem data específica para ser realizada, mas acredito que vai ser realizada em breve. E o que eu vou estar ensinando aqui para vocês hoje é a técnica de perspectiva com um ponto de fuga, que é a representação de perspectiva mais simples que existe. E para isso a gente vai precisar de uma folha de sulfite comum, dessas que vocês encontram em qualquer papelaria, e uma régua, obviamente. E nós vamos utilizar a folha de sulfite na maior dimensão dela, que é a dimensão paisagem, essa parte mais comprida dela. E aqui eu já estabeleci alguns parâmetros iniciais para a gente não perder muito tempo e para o vídeo não ficar muito extenso nem muito chato. Bom, eu estabeleci aqui já a posição da linha do horizonte, que é a base para a gente construir nosso desenho, a nossa perspectiva. Nesse caso, especificamente, eu centralizei ela no papel. Não significa que ela precisa estar sempre no centro do papel. A posição da linha do horizonte ela vai depender muito da variação da altura do olhar do observador. Essa linha ela vai sempre acompanhar o olhar do observador. Se você se agachar, se você subir num local um pouco mais alto, se você pular, você pode perceber que ela vai acompanhar sempre o seu olhar. Vocês podem estar observando isso para constatar se o que eu estou falando é verdade. É bom que vocês façam isso. Bom, uma outra coisa que eu já estabeleci é a parede do fundo do ambiente que nós vamos desenhar, que no caso vai ser uma sala, que é esse quadradinho que vocês estão vendo aqui. Eu não vou falar de medida para vocês, porque não vai ser muito prático, a gente vai perder um pouco de tempo. Vocês podem estabelecer as medidas de vocês. Se alguém quiser, eu posso mandar o link dessa imagem com as medidas no Facebook depois. Uma outra coisa que está faltando é o ponto de fuga. Onde se localiza o ponto de fuga? Em qualquer lugar. Ele vai variar bastante com a posição do observador, a exemplo da linha do horizonte. Nesse caso, eu vou posicionar o ponto de fuga nesse ponto. Lembrando que o ponto de fuga ele deve estar sempre localizado na linha do horizonte, sempre, em qualquer posição, desde que esteja na linha do horizonte. O que eu vou fazer agora é ligar o ponto de fuga às extremidades do quadrado, até o final da linha, até o final da folha. Olha só. Lembrando de traçar linhas finas, muito fraquinhas, quase perceptíveis, do jeito que eu ensinei para vocês lá na oficina. Eu estou fazendo um pouquinho mais grosso aqui, para ficar mais didático, para ficar visível no vídeo. Ok? Deixa eu ajeitar um pouquinho mais aqui. Certo? Ok. Com isso eu estabeleci todos os planos do ambiente, as paredes, o teto e o chão. Agora o que eu preciso é determinar a posição da porta e da janela desse ambiente. No caso vai determinar a posição da porta e da janela desse ambiente. No caso vai ficar posicionado nessa parede. A porta costuma ter mais ou menos uns 10 centímetros em relação ao encontro das duas paredes. No caso aqui, como a gente está trabalhando numa escala um pouco menor, vai ser 1 centímetro. A porta costuma ter uma altura mais ou menos em torno de 2,10 metros, mas nesse caso vai ficar em torno de 7 centímetros ou menos, pouco menos, 6,8 centímetros. A largura da porta vai ficar em torno de 3 centímetros. Certo. Pronto. Agora eu preciso fazer a janela. O que eu faço? Simplesmente transfiro a altura da porta, vai ser igual a da janela.
A distância que existe entre a janela e a porta eu vou determinar como sendo 2,5 cm. E a largura da própria janela vai ficar em torno de 5 centímetros. E a altura 4 centímetros. Ok. Estabeleci a posição da porta e da janela. Agora eu quero fazer uma porta nessa outra parede. Só que existe um problema. Eu não posso simplesmente pegar a largura dessa porta e passar para essa aqui, medindo com a régua. Eu não posso fazer isso, não vai ser uma representação adequada. Porque a perspectiva é uma representação distorcida da realidade. Existe uma relação de escala entre os objetos. Por exemplo, se você tiver dois objetos iguais, um está mais próximo de você e outro um pouco mais distante, você vai ter a impressão de que esse objeto que está mais próximo vai ser um pouco maior. Isso acontece por causa da distorção que existe, a distorção de profundidade. A impressão de profundidade cria uma distorção que faz com que o objeto pareça um pouco maior do que o que está mais distante. Por isso que eu não posso utilizar essas mesmas medidas que eu utilizei aqui. Como eu resolvo esse problema? A gente vai utilizar o método da transferência. Eu vou transferir a altura dessa porta através de uma linha ligando a essa outra linha que a gente já estabeleceu no início. O encontro dessas duas linhas vai formar um ponto, certo? Eu vou ligar esse ponto que eu encontrei ao ponto de fuga, traçando uma linha que vai até o final do papel. Pronto, achei a altura da porta nessa parede. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso encontrar essa distância aqui, que vai ser a mesma distância que essa porta vai ter em relação a essa linha. Como eu faço isso? Para isso eu vou ter que achar o centro da porta. Como eu faço isso? Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso achar o centro dessa porta através da régua, ou traçar uma linha ligando as extremidades dessa porta. Traçar duas linhas, aliás. Pronto, achei o centro da porta, que vai ser essa linha que nós encontramos aqui, ó, esse ponto que nós encontramos, através da intersecção das duas linhas, certo? Ok, tem o centro da porta. Agora eu preciso achar o centro dessa segunda metade que nós encontramos, da mesma forma. Ok, achei o centro da segunda metade da porta. E agora eu vou ligar esses dois pontos que nós encontramos aqui para poder encontrar a distância da porta em relação à parede. Ok? Pronto, ficou um pouco. Se vocês quiserem deixar um pouquinho mais próximo daqui, dessa parede, vocês podem achar o centro dessa outra metade que nós encontramos. Ó. Olha só. Eu vou fazer isso para ficar um pouquinho mais proporcional. Pronto, agora ficou um pouco mais próximo. Não que esteja mais próximo mesmo, é que existe a distorção da perspectiva e dá a impressão que essa medida é um pouquinho menor que essa. Achei a distância da porta em relação à parede. Agora eu quero encontrar a largura dessa porta. Como eu faço isso?